Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E nós estamos aí no quadro Liturgia da Palavra Dominical. E eu convido você a refletirmos um pouco sobre os textos bíblicos que a Liturgia da Palavra nos propõe nesse 30º domingo do tempo comum no ano B. Hoje eu irei iniciar a reflexão pela primeira leitura, que é extraída da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos do 1 ao 6. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o sacerdote, quem é o padre e qual é a sua função principal, primordial, primária. E vamos refletir a partir do chamado do padre e do exemplo de Jesus como sendo o sumo e eterno sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na segunda leitura de hoje da carta aos Hebreus diz assim: todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, meus amados irmãos, aqui nos chama a atenção a palavra do autor da carta aos Hebreus. Ele está falando que o sacerdócio, e aqui nós podemos ver nitidamente que ele fala também do sacerdócio católico, dando o exemplo de quem chama o sacerdote. Primeiro ele diz que todo sumo, sacerdote é tirado do meio dos homens, ou seja, é um homem que é tirado do meio dos homens. Veja, tirado. Se é tirado, é porque é tirado por alguém. É alguém que o escolhe, que o tira do meio dos demais. E esse alguém quem é? O próprio Cristo. O próprio Cristo que realiza isso. E ele é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens. Ou seja, a vida do sacerdote católico é em favor, em prol dos homens. Mas em que? Ele diz, nas coisas que se referem a Deus. Nas coisas que se referem a Deus. Não é nas coisas do mundo, da mentalidade do mundo. Como dizia Dom Henrique, o padre não foi escolhido por Deus para cuidar do mico-leão dourado. O padre não foi escolhido por Deus para cuidar da natureza, no sentido tendo isso como função direta e primordial. Pode até acontecer de que algum padre incentive algumas coisas para manter uma vida mais agradável aqui, enquanto o reino de Cristo não foi estabelecido definitivamente. Então, enquanto nós lutamos e peregrinamos nesse mundo, é lógico que nós necessitamos ter uma vida, e uma vida em abundância, como disse o próprio Cristo. Uma vida na justiça, uma vida onde os direitos das pessoas sejam realizados, sejam colocados em evidência. Só que esta não é a função primária do sacerdote. A função primária do sacerdote é servir aos homens nas coisas que se referem a Deus. Ou seja, falar do céu, falar do inferno, falar da Eucaristia, falar dos sacramentos de maneira geral, falar sobre os mandamentos, ensinar sobre fé e moral. E mais o que? Ele diz:
para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Dons e sacrifício. Pão e vinho são os dons do sacrifício eucarístico que deve ser evidenciado na vida de um sacerdote. E outros dons, como por exemplo, o dom de se mortificar, e aqui eu falo do exemplo, por exemplo, da batina, como por exemplo está sendo evidenciado aí, né? São José Maria Escrivá. O uso da batina, por exemplo, e outros dons espirituais que o sacerdote pode evidenciar na sua vida em prol dos homens referente às coisas que são de Deus. Ele diz, versículo 2, sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro. O padre deve ser alguém que deve saber ter compaixão, principalmente daqueles que estão na ignorância e no erro. Por quê? Porque ele mesmo, o padre, está cercado de fraqueza. O padre está cercado de fraqueza. Foi por isso que Jesus disse ao primeiro Papa: orai e vigiai, Pedro, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, aqui é dito por Jesus, por meio do autor sagrado, versículo 3, por isso o padre deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios pecados. O padre deve oferecer sacrifícios. Que sacrifícios? A penitência, a mortificação, né? E principalmente o único e eterno sacrifício. O sacrifício dos sacrifícios. O sacrifício por excelência. O sacrifício eucarístico. Aí, meus irmãos, nós podemos ver a grandiosidade e a beleza da vocação sacerdotal. E por isso, muitas pessoas, né, muitos homens, muitos jovens, querem atribuir a si essa graça de ser sacerdote. Mas o autor da carta aos Hebreus nos ensina no versículo 4 de hoje: ninguém deve atribuir-se a esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. E ele dá o exemplo do sacerdócio da antiga aliança. Também o sacerdócio da antiga aliança, da tribo de Levi, né, do clã de Arão, como o próprio Arão, não foi ele mesmo que disse: a partir de hoje eu sou sacerdote. Mas foi Deus que o escolheu dentre os demais israelitas e o trouxe ao serviço sacerdotal. Então ninguém pense: eu vou ser padre, e achar que ele vai atribuir a si mesmo essa honra. Porque, meus irmãos, se alguém assim o fizer, e infelizmente as autoridades eclesiásticas acabarem não conseguindo discernir que aquela pessoa não é vocacionado, não tem vocação, e o ordena sacerdote, provavelmente, se Deus não agir por sua grandiosidade misericordiosa, provavelmente, ou melhor, quase que certamente, haverá um fracasso nessa vida sacerdotal. Porque é que muitos padres têm abandonado a batina? Porque é que muitos padres têm caído em tragédias, situações terríveis? Porque muitos atribuíram a si mesmo esta vocação, este dom, esta graça, achando que é ele mesmo que escolhe e não Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, que escolhe os seus sacerdotes, os seus ministros. Eu não estou dizendo que todo padre que caiu é porque a igreja não teve discernimento de compreender que ele não era vocacionado. Eu estou dizendo que mesmo aqueles que atribuem a si mesmo essa graça,
ou aqueles que foram chamados por Deus, se não buscarem viver como, em primeiro lugar, oferecendo sacrifícios pelo povo e por si mesmo, porque também é pecador, como também sendo instruído e ensinando aos homens nas coisas que se referem a Deus, provavelmente, meus irmãos, cairá. E aqui, versículo 5, o autor da carta continua dizendo: deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse, Deus Pai, dizendo ao seu filho: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isso ele disse no batismo. No batismo, quando Jesus foi batizado, o autor do livro do Evangelho de São Lucas, o próprio São Lucas, vai dizer que quando Jesus estava sendo batizado e saía da água depois de orar e ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e se ouviu a voz do Pai dizendo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Sendo ungido, sumo e eterno sacerdote. Desde toda a eternidade, mas Deus manifesta isso no batismo. E ele continua dizendo, como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Então Jesus, meus irmãos, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo Deus, buscou exercitar aquilo que é próprio da vida do sacerdote. Jesus constantemente, antes e depois de realizar qualquer coisa, Jesus orava. Antes de realizar, Jesus orava para que fizesse segundo a vontade do Pai. Como, por exemplo, ele orou para escolher os seus discípulos. Como, por exemplo, diante do túmulo de Lázaro, ele ora, não por ele mesmo, mas para que o povo, para que ele ensine o povo as coisas de Deus. Ele diz diante do túmulo de Lázaro: Pai, eu te peço não por mim, mas por estes que estão aqui ao redor, para que eles creiam que tu me enviastes, que eu sou. E assim, Jesus vai, na sua vida toda, mostrando para o sacerdócio católico e para os padres católicos qual é a sua função. A função de viver uma vida oferecendo dons e sacrifícios a Deus pelo pecado do povo. No caso de Jesus, não pelos seus próprios pecados, porque Jesus foi igual ao homem, tudo menos no pecado, mas Jesus oferecia dons e sacrifícios em favor do povo, e o sacerdote católico deve tomar esse grandioso exemplo de Jesus de oferecer dons e sacrifícios pelo povo e ensinar o povo nas coisas de Deus. E nós podemos ver no Evangelho de hoje Jesus realizando a obra de Deus com maestria. Diz assim o Evangelho de hoje, extraído de São Marcos. Estamos no ano B, ano do evangelista São Marcos. São Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, diz assim: Jesus saiu de Jericó junto com os seus discípulos, juntos com os seus padres, juntos com os seus sacerdotes. Claro que aqui Jesus ainda não os tinha ordenado. Jesus vai fazer isso na última ceia, quando ali ele toma o pão, dá graças, oferece e depois diz: olha, fazei isto em memória de mim. E ali Jesus institui o sacerdócio ministerial católico. Mas aqui Jesus já com aqueles que são seus futuros sacerdotes, podemos dizer assim, aqui Jesus já com seus ministros. Jesus subiu de Jericó junto com os seus ministros, não seminaristas, Jesus subiu de Jericó junto com os seus discípulos, os seus seminaristas, os seus 12 seminaristas. E uma grande multidão. Então uma grande multidão também os acompanhava. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aqui nós podemos ver que quando um sacerdote passa, persona Cristo,
com certeza as pessoas, ao verem, vão entender: eis aqui um sinal de Cristo Jesus. E quando passar um sacerdote, com certeza ali se verá um sinal de Jesus. E tendo um sinal de Jesus, se fará o mesmo que fez o cego aqui em Jericó. Muitos, ou melhor, quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí, meus irmãos, Jesus exerce aquilo que é próprio do sacerdócio que ele mesmo instituiu: a misericórdia, o amor. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A multidão vai sempre gritar contra aquele que reconhece a pessoa de Cristo no sacerdote, ou vai gritar até mesmo contra o próprio padre, o próprio sacerdote, porque o mundo não suporta, o mundo que está num obscurantismo tremendo, não vai suportar nunca a luz que reflete de Cristo no sacerdote. E ela vai gritar contra o sacerdote. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou diante dele e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Então veja, Jesus parou diante dele com misericórdia e disse: chamai-o. Esta é a função do sacerdote. A função do sacerdote é exatamente essa, meus irmãos: é trazer aquele pecador, aquele irmão que sofre, para Jesus. Então Jesus para diante dele e diz: chamai-o. E eles chamaram, e o cego jogou o manto de um pulo e foi até Jesus. Deu um pulo e foi até Jesus. Ele jogou o manto. Aquele manto o protegia do sol. Aquele manto o protegia da chuva, do vento. Aquele manto era a sua segurança. Aquele manto era tudo o que ele tinha. Mas ele jogou o manto. Ele saiu de si e em um pulo foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Esta deve ser uma das primárias ações do sacerdote, do padre. Perguntar às ovelhas que estão sofridas, às ovelhas que estão carcomidas pelo pecado: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. E a função do sacerdote, meus irmãos, é exatamente chegar diante de um cego, porque está, como diz a primeira leitura, ou melhor, a segunda leitura de hoje, na ignorância e no erro. A função do sacerdote é fazer com que ele volte a enxergar. E Jesus disse: vai, a tua fé te curou. Jesus iluminou, Jesus deu uma nova vida àquele homem a partir do seu dom, da sua cura, do seu milagre. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus. É isso que fará o sacerdote, quando ele, por meio do seu munus de ensinar, catequizar alguém, ele vai tirar esta pessoa das trevas, ele vai tirar essa pessoa da cegueira e da ignorância. E essa pessoa, com certeza, começará a seguir Jesus. E aí acontece o processo da primeira leitura de hoje, que é tirada do livro de Jeremias, no capítulo 31, versículo do 7 ao 9, que é o retorno
o retorno do cativeiro, o retorno, o povo de Deus que retorna à casa paterna. Veja o que diz o autor. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, né? Exultai de alegria por qualquer um de nós, Jacó, cego de nascença, que foi iluminado por Cristo através de um padre, através de alguém que lhe ensinou a palavra, e aqui em primeira mão do padre. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. O Senhor, meus irmãos, pede aos sacerdotes que assuma a sua missão e salve o resto de Israel, aqueles que estão cegos, aqueles que estão na ignorância. Os ilumine com a palavra de Deus, os ilumine com o próprio Jesus. Por isso, a função do sacerdote é servir aos homens referente às coisas de Deus. E eis o milagre. Versículo 8 da primeira leitura de hoje. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados. Evangelho de hoje: cegos e aleijados. Mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Graças a quem? Ao sacerdote, que é fiel ao seu chamado. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes de água. Jesus disse: vinde a mim todos vós que tem sede, porque eu vos darei da água viva. Por um caminho reto, onde não tropeçarão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho reto que nós iremos andar. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Você, meu irmão, é Efraim. Você, minha irmã, é primogênito de Deus. Você, meu irmão, é aquele que, depois de iluminado, pode cantar as maravilhas que o Senhor fez na sua vida, como diz o salmista. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez com ele o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. É isso que é a vida do sacerdote. Sair, mesmo que seja chorando, espalhando as sementes das coisas referente a Deus. Pois, mesmo chorando, eles voltarão, cantando de alegria, carregando os seus feixes, ou seja, carregando os eleitos de Deus que foram alcançados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de termos padres santos para iluminar o povo, referente às coisas de Deus, e não referente somente às coisas deste mundo que passa, como disse Jesus: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Deus abençoe você, fica na paz, dá uma curtida no vídeo, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os teus irmãos e vamos ajudar a evangelizar.